Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, nossa pastora Luíde, nossa presidente, e o vice-presidente, pastor Jean Júnior, que tem nos concedido esse estudo de leitura bíblica diária na parte da manhã. Aqui quem vos fala é o pastor Gil. Talvez eu não tenha muito entendimento, mas tenho tentado explicar da melhor forma possível a palavra de Deus e através desse capítulo, desse versículo, no qual nós vimos ontem, o jovem Samuel, um jovem escolhido, um garoto, com uma responsabilidade muito grande de fazer se cumprir a obra e a palavra do Senhor, fora o seu trabalho do seu sacerdócio, que seria um dos grandes sacerdotes. A Bíblia geralmente relata as maravilhas, as bênçãos, na qual foi usado o jovem Samuel, escolhido por Deus para o sacerdócio. E nós vemos a segunda parte, exatamente de Eli, Eli foi sacerdote e juiz de Israel por 40 anos. O que faz, irmãos, amados irmãos, sairmos da presença de Deus ou deixarmos de ver a verdadeira palavra do Senhor para servir talvez aos nossos filhos, ou a nossa vida, ao nosso querer, ou a nossa vontade? Se Eli, como sacerdote e juiz de Israel por 40 anos não são 40 dias, são muitos anos servindo ao Senhor. O que amolece no coração do servo do Senhor, os filhos, é a nossa vontade, o nosso desejo de não cumprir a palavra do Senhor. Esse é um aprendizado muito lindo. E tem mais, o jovem Samuel, além de trabalhar com Eli, conviver com Eli, os seus filhos, vendo os erros, não sendo aprovados, mas convivendo, teria exatamente um julgar de Deus sobre Eli, sobre a sua família, que o próprio Deus está falando na palavra do Senhor, foi falado ontem, que ele, julgaria praticamente os seus atos, os atos de Eli, como sacerdote, deixando se cumprir, fazendo coisas que não era agradável ao Senhor, na casa do Senhor, Então nós podemos ver isso. E aqui no capítulo 15 diz Samuel contra a visão de Eli. E Samuel ficou e deitou até pela manhã. Então veio abrir as portas do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. No momento, Samuel teve medo de falar para Eli. Talvez o medo, não um medo que temos geralmente, mas um medo de ver um sacerdote, de ter uma pessoa de autoridade, de poder, de visão, que serviu a Deus, que estava na presença de Deus, podê-lo julgá-lo, podê-lo mostrar talvez um erro ou uma falha. Então falou Eli a Samuel e disse-lhe: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse que a palavra é a que te falou. Peço-te que não encubra assim Deus, e te faça, e outro tanto se me encobrireis alguma palavra de todas as palavras que eu te falo. Então Samuel contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: e o Senhor faça o que bem parecer aos meus olhos. Olha, um servo de Deus, que conhecia Deus, falar uma palavra dessa deve ser muito doloroso, irmãos, porque fazer-se cumprir e cumprir a vontade de Deus é coisa maravilhosa. Já desobedecer ou tirar o que não é agradável ao Senhor não parece bom aos olhos do Senhor. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E toda Israel, desde Dan até Bezebar, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Silom. Portanto, o Senhor se manifestava a Samuel em Silom pela palavra do Senhor. Olha o que nós podemos ser. O próprio jovem foi escolhido por Deus, servia a Deus, fazia a vontade de Deus e cumpria a vontade de Deus sobre a sua vida. E por isso Deus, a própria palavra diz que ele era
profeta do Senhor, ele era profeta de Deus, e Deus estava com ele, e Deus manifestava a ele. Deus falava com ele diretamente através de Israel, todo o seu povo, no qual precisava de Deus. Então, irmão, nós precisamos de Deus. Você vê, servir a Deus por 40 anos, seja isso por 40 anos, o que faz o homem cair? Né? Eli foi destituído do sacerdócio no reinado de Salomão, está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27. E o Senhor chamou Samuel e disse: depois de Moisés, o maior dos profetas de Yahvé, está em Números 12, existiram muitos profetas verdadeiros ao Deus vivo. Um é indicado na expressão um homem de Deus, em 1 Samuel 2,27. Samuel, entretanto, foi o primeiro de uma série de profetas nomeado e consagrado, formalmente apontados por Deus para falar da sua palavra ao povo de Israel. Eu que acabei de falar isso para os amados irmãos. E a primeira parte do capítulo registra o seu chamado para o ministério profético. E o jovem Samuel servia ao Senhor, e a palavra traduzia como jovem significa juventude. Ela foi usada para referir a Davi, quando ele derrubou Golias, em 1 Samuel 17:33, você pode acompanhar. E não havia visão manifesta. Samuel foi levado em um tempo de extrema limitação da atividade profética, provavelmente porque havia poucos israelitas fiéis que dariam ouvido à palavra de Deus. Então nós podemos ver que faltava pessoas fiéis, adoradores, que buscavam a Deus, e aqui Deus escolheu o jovem, uma grande missão para um garoto de 14, 15 anos. Uma missão, talvez até do seu próprio mestre, na qual ele servia e convivia com os filhos de Eli, com Eli, aprendeu muito com Eli. Ele era sacerdote do Senhor, por 40 anos, então tinha muita sabedoria. Que nós devemos cair na nossa sabedoria e não se afastar da presença de Deus ou fazer aquilo que lhe agrada a Deus, nem os nossos filhos, nem a nossa família, nem o nosso lar. Então que nós possamos pegar essa lição como base para a nossa vida espiritual, como base para que possamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor, E nós podemos ver que Eli estava em uma posição que lhe permitiria acabar com aqueles abusos, mas não fez. Ele foi incapaz de repreender seus próprios filhos ou retirá-los do sacerdócio. Muitas vezes é doloroso, mas nós temos que tomar decisões não que agrada ao homem, mas aquelas que agradam a Deus. E fazer coisas contra Deus traz destruição para a nossa família, traz maldição, traz o afastamento talvez de Deus na nossa vida. O menino Samuel, que ao contrário dos filhos ímpios de Eli, seguiu o Senhor e cresceu para ser um dos maiores juízes de Israel. Olha só, amados irmãos, o pequeno Samuel foi um dos maiores juízes de Israel naquela época, escolhido por Deus, coração voltado por Deus, fazia-se cumprir o que é de Deus. O que nós precisamos para fazer isso? Olharmos, pensarmos, raciocinarmos, porque deu sabedoria para cada um de nós, nesses momentos difíceis, lembrarmos como testemunho, aprendermos e guardarmos no nosso coração. Que Deus venha nos abençoar cada vez mais, que Deus venha abrir o nosso entendimento e que essa leitura bíblica diária possa servir como lição na nossa vida diária, que nós possamos guardar e reter aquilo que é bom para nós e aquilo que não é mal, aquilo que é mal, podemos retirar da nossa vida, porque Deus ouve, Deus sabe e Deus fala através da sua palavra, através da sua presença, através das orações e através do nosso trabalho para Ele. Que Deus possa abençoar. Mais uma vez agradeço a Deus e a todos que ouviram essas poucas palavras. Não sou sábio, mas tenho estudado e tenho guardado e retido o que é bom para a minha vida. E esse jovem está em 1 Samuel 2, 17 e 18, onde diz que o jovem cresceu e é um dos maiores juízes de Israel.
escolhido por Deus, abençoado por Deus, seguido por Deus, através da sua obra, do seu trabalho e do seu amor. Que Deus possa abençoar cada um na sua presença, cada um que está ouvindo, e cada um possa refletir essa mensagem para a glória e honra de nosso Salvador. Mais uma vez eu agradeço a Deus por tudo isso. E se eu errei, me perdoe. E que Deus possa abençoar, dando vitória para você, como deu ao jovem pequeno Samuel. Que ele possa falar como ele falou, como Samuel, né? Que você possa receber o chamado como o jovem Samuel recebeu também. Foi uma vida dedicada a Deus, uma vida que serviu a Deus diariamente, e Deus escolheu ele, porque Deus conhecia o seu coração, e Deus conhece o seu. Então que Deus possa te abençoar, te guardar, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, e que possa seguir a próxima lição para o crescimento espiritual da sua vida e da sua família. Amém.